Mas estou aqui, no espírito e virtude de Elias, para desmascarar o papado e a imagem da besta e o espiritismo. E nem demônios e nem homens ímpios vai fazer que esta mensagem seja silenciada. Se não for pelo espírito e virtude de Elias, a mensagem do terceiro anjo não será pregada nesses últimos dias. O povo de Deus tem que estar disposto a sofrer perseguição, ser preso e ser morto, para que a mensagem seja transmitida. Estou ciente disto. Eu estou em perigo aqui, programando esta mensagem, pregando esta mensagem. Smartphone LG K52 999. Nem demônios, nem leis alguma vai impedir que a mensagem do terceiro anjo seja pregada. O mundo inteiro ouvirá a mensagem, para que todos tomem decisão inteligente. Vi 3 espíritos imundos semelhantes a cães, sair da boca do dragão, o qual é o espiritismo, representado como um dragão, diabo. O espiritismo é do diabo. Axé não é o Deus que fez os céus e a terra e o mar, não. Axé, Candomblé, Umbanda, Pombagira é do diabo. Mas eu estou aqui no espírito e virtude de Elias para desmascarar a besta, o espiritismo e o falso profeta. Tudo tem que ser desmascarado. Saúdo você com o Pai de Cristo, que é a mesma habita nos corações, não sou hoje maternamente, amém? Ô irmão, esse vídeo eu quero relatar mais um sonho que tive. Eu sonhei agora no dia 4 de setembro, um sonho que mexeu muito comigo, me deixou muito abalada. Eu sonhei que meu esposo estava conversando com uma senhora. De repente ele começa a falar da palavra de Deus para essa senhora. E eu estava ali um pouco distante dele, eu estava conversando com meus filhos. E de repente eu escuto uma voz como de estrondo, uma voz muito forte e potente. Ou seja, meu esposo começou a pregar para essa senhora e de repente veio uma voz sobre ele, né? Uma voz como se fosse assim de estrondo, como se fosse um rugido de leão, uma voz que abalava tudo. E ali eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, ele estava falando com aquela voz. Era uma voz muito bonita, mas ao mesmo tempo muito forte, muito potente, que dava medo. A gente vê ali o poder de Deus. O semblante dele ficou como um semblante de leão. Então eu comecei a clamar a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a gritar e clamar a Deus. Nesse momento começou a vir temor sobre mim. Todos os meus pecados vieram diante de mim. Eu comecei a clamar a Deus por misericórdia e perguntar o que estava acontecendo. Então nesse momento veio um poder sobre mim. E eu corri lá de onde eu estava para onde o meu esposo. E ele estava falando aquelas palavras maravilhosas. Não me recordo as palavras agora. Mas quando eu acordei eu ainda estava me recordando ainda as palavras. Né? Eram umas palavras que eu nunca vi, né? E ele falava em alta voz, uma voz de estrondo, né? Como se fosse estrondo, como se fosse águas, como se fosse uma voz que não existe aqui na terra. Então eu saí correndo assim, nós estávamos num terreno limpo, né? Não tinha nenhuma plantação, era um terreno muito grande. E eu saí correndo naquele terreno, né? E eu clamava a Deus e ao mesmo tempo pedia misericórdia. Então meus filhos nesse momento começaram a clamar a Deus também. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estávamos assombrados com aquela voz que vinha do meu esposo, falando como leão, falando como estrondo,
falando de uma forma muito potente, muito forte. Então eu dizia, meus filhos, eu avisei para vocês dessa hora, né? Então eu corria naquele terreno e quando eu chegava no final do terreno tinha uma cerca. Então eu ia voltar novamente para onde estava meu esposo. Quando eu virei a frente para voltar, então eu avisto que vem vindo uma bola de fogo do céu e os querubins vêm vindo logo atrás. E quando eu vejo os querubins, então eu acordo, né? E quando eu acordei muito, muito abalada, muito mesmo. Eu estava ruim, estava passando mal, né, com esse sono. Foi um sono muito terrível, né? E eu pedi para o meu esposo levantar, acender a luz e comecei a relatar o sonho para ele. Me arrepiava todos os cabelos, né? E, irmãos, foi terrível esse sono, né? Então, o que eu pude compreender é que está chegando a hora, né?